Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente o adentrará quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse trecho, localizado no Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 7, será nosso guia para a reflexão de hoje. O Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra bastante claramente que essa passagem pode ser considerada uma crítica direta à hipocrisia humana. Ou seja, aqueles que falam uma coisa, mas na prática fazem outra. Se estudarmos o capítulo de hoje, notamos que Jesus tenta nos ensinar que só existe verdadeira comunhão com o bem através de sua prática, de sua vivência. De nada vale eu dizer ser caridoso se sou, na realidade, incapaz de ajudar o meu próximo. Muito pouco convém reconhecer Deus, Jesus, os apóstolos ou qualquer outro emissário divino se os seus conhecimentos e lições não causarem uma mudança significativa e para melhor em minha vida. Um exemplo tosco, mas bem lúdico, do que quero dizer com isso são os cristãos não praticantes. Desculpem a minha ignorância ou a crítica que vem associada a ela, mas como pode alguém se dizer cristão sem pelo menos tentar seguir os exemplos do Mestre? Não seria o mesmo que ser um médico não praticante? Ou quem sabe um pintor que não pinta? Ou seja, qual o proveito em se conhecer toda uma ciência, toda uma técnica ou uma rede gigantesca de fundamentos e princípios, somente para deixar tudo isso de lado na inação? Qual o intuito de visualizar as maravilhas de uma lei espiritual e divina, mas escolher viver de fora dela? Acredito que a maioria das pessoas ainda não compreenderam uma parte importante do ensino do Cristo, a concepção de que para alcançar e receber as bênçãos que Jesus deixou, para ser salvo de nossos pecados, para ser liberto de nossas dívidas, para sermos dignos de alcançar a paz de consciência, ou o reino do céu, se preferir, é fundamental agir. Fazer a nossa parte nesse processo longo de aprendizagem, sempre à luz do que o divino amigo ensinou. A questão é que as pessoas querem receber os títulos sem as obras. Querem o mérito sem o merecimento. Os direitos sem cumprir as suas obrigações. Quando chegar o momento de prestar contas de nossas escolhas, será o suficiente dizer à nossa própria consciência que acreditávamos em Jesus, mesmo praticando o contrário do que ele ensinava? O que diríamos de um homem que se diz generoso e vive na avareza e na ganância? Ou de outro que se diz tolerante e compassivo, mas a menor contrariedade age como uma besta feroz e terrível? Não serão tais palavras vazias aquilo que se tornará no futuro provas contra nós mesmos? Talvez o mais prudente fosse compreender, finalmente, que esta passagem também nos ensina a importância de sermos honrados, cumprindo com aquilo que dizemos fazer. No fundo, a hipocrisia é mesmo como o terreno arenoso, citado também nesta passagem do Evangelho. O alicerce que vem por cima não encontra sustentação adequada e desaba sobre as próprias mentiras e imprudências. Quando o ensino de hoje nos orienta a sermos como um homem prudente que constrói sua casa sobre a rocha, ele nos dá um conselho valioso, pois nos orienta que só persiste e perdura em nossas vidas aquilo que está de acordo com as leis naturais, imutáveis, que são as leis de Deus. Minhas palavras e minhas atitudes só terão resguardo se estiverem aliadas a elas. Caso contrário, será nossa pretensão contra a justiça divina. No grande esquema, não é difícil prever quem sai verdadeiramente justificado. E isso é algo importante a ser considerado, pois tudo que fazemos nesta vida leva consigo sua justificativa, sua razão de ser ou de não ser. Assim, consideremos que sempre existem motivos para fazermos ou deixarmos de fazer algo. E lembremos ainda que seremos julgados por nossos pensamentos, palavras, atitudes e omissões. Neste sentido,
Deixar de fazer o bem é motivo suficiente para ver, no futuro, nossa aliança com Jesus negada. Afinal, o Divino Amigo deu o exemplo e morreu praticando a lei de amor, ensinando como deveríamos proceder. Nós o seguimos realmente na prática do dia a dia ou fica tudo só da boca para fora? Claro que Jesus não pede de nós tamanho sacrifício, ao ponto extremo de expor nossas vidas ao seu fim. Mas ele nos clama por misericórdia. Ele nos pede para amarmos como pudermos, a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a si mesmo. Ao menos que tentemos. Enquanto essa lei não fizer parte das tentativas cotidianas de nossa jornada, então não podemos dizer que pertencemos à falange do Cristo. Ser cristão, acima de tudo, é se esforçar, todo santo dia, para viver como o Mestre viveu, e não apenas conhecer seus ensinamentos. Essa distinção está no exercício de nossas virtudes e no freio de nossas más tendências. E o esforço cabe a cada um. No entanto, a grande questão da reflexão de hoje não está apenas em analisarmos com cuidado se estamos vivendo de acordo com os ensinos do Mestre, mas principalmente se não estamos nos enganando a nós mesmos, dizendo que estamos fazendo a nossa parte, quando na verdade a realidade passa bem longe disso. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Elas não são apenas o salvo-conduto à vida celeste, mas também a garantia de paz, de tranquilidade e de estabilidade nas coisas da vida terrestre. É por isso que todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas, que se apoiarem em suas palavras, serão como a casa construída sobre a rocha. Os homens irão conservá-las, porque encontrarão nelas sua felicidade. Mas as instituições que as violarem serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso vão arrebatá-las. Esse trecho, retirado na íntegra de O Evangelho segundo o Espiritismo, e que encerra o capítulo de hoje na obra, faz uma síntese sobre a ideia de que tudo que vem de acordo com as leis imutáveis de Deus serão preservadas no futuro, enquanto tudo que se desvia delas será naturalmente esquecido e superado. Isso funciona não apenas para as grandes perspectivas, como as religiões, por exemplo, mas mais profundamente nas ideias e concepções básicas da humanidade. Por exemplo, nosso planeta logo passará pelo processo de regeneração, que elevará a Terra na hierarquia dos mundos. Nisso, a maldade não terá mais lugar entre os homens nesta nova era. Tudo que virá, aliado até às pequenas maldades, será tão grotesco e evitável quanto o são hoje os piores crimes. Para nós, compreender isso neste instante é muito difícil. Mas pensemos em como os espíritos superiores olham para nós, e talvez teremos uma noção. Notemos como é muito provável que nossos defeitos sejam tão evidentes para eles, tal qual uma mancha terrivelmente preta no tecido branco. Assim, enganamos a quem quando somos hipócritas? Sim, apenas a nós mesmos. Pois Deus e todos os seus emissários, que veem tudo o que fazemos, já comungam com um estágio evolutivo muito maior que o nosso, ao ponto que qualquer discrepância fica evidente demais. Indo além, aquilo que, para nós, pode parecer um pequeno equívoco, um erro comum e irrelevante, ou até uma fatalidade, para os seres superiores são a demonstração inegável de nossa pequenez moral e do quanto ainda precisamos galgar na escala evolutiva, nos esforçando em sermos melhores. E, acima de tudo, deixando a hipocrisia para trás. Penso que esse capítulo pede para que consultemos seriamente nossa consciência enquanto há tempo, a fim de descobrirmos se realmente colocamos em prática aquilo que dizemos acreditar, antes que a prova desta encarnação cesse, revelando-nos o que nós mesmos já sabíamos, mas evitávamos lidar ou remediar. Mais que isso, identificar essa comunhão de ideias,
também nos dá uma definição mais clara se estamos mais aliados com coisas positivas ou negativas. E isso, por si só, já é uma boa prévia do que está por vir como consequência de nossas próprias escolhas. Para concluir, suspeito que a súplica Senhor, Senhor é muito mais comum do que imaginamos. E reparem como ela sempre aparece nos momentos de sufoco ou de dificuldades. É como uma tentativa inata, incutida erroneamente em nossa mente, de solicitar ajuda a Deus nos momentos em que o sofrimento se apresenta, em que a dor se avizinha, em que as provas são inevitáveis, em que a prestação de contas está logo adiante. Como um aluno rebelde que esqueceu de estudar antes da avaliação principal do ano, pedimos que algo ou alguém nos salve, como por um milagre, da nossa evidente reprovação. Como bem sabemos, nas provações de Deus não é possível burlar as regras, e se colhe aquilo que se planta. Então, essa também é uma grande alusão à lei natural de causa e efeito, que sem dúvidas lembra do peso gigantesco que vem associado às nossas decisões na hora de mensurar os nossos débitos na balança da vida. Neste momento, não há intervenção nenhuma, a não ser a da verdade. Por isso, sejamos verdadeiros conosco e com as pessoas. Se possível, tentando viver as verdades que o Mestre Jesus nos ensinou, pois a lei de amor é sempre benéfica a todos. Quem sabe dessa maneira, no futuro, não precisemos suplicar pelo reconhecimento de nossas alianças, pois nossas atitudes já farão nossa fama se adiantar, reservando nossa recompensa de acordo com as ações praticadas. Aliemo-nos com o amor de Jesus, e certamente edificaremos nossa casa sobre a rocha, tendo a base sólida das leis divinas para vermos crescer e se desenvolver o nosso espírito de virtudes e de bênçãos. Assim, não importa o que venha nos abalar, nossas estruturas estarão firmes para superar qualquer vicissitude, e o resultado é a satisfação e a certeza de trilhar o melhor caminho, aquele que nos aproxima do Todo-Poderoso e que jamais nos deixa desamparados. Que Deus nos abençoe.